Olá, bem-vindos a mais um MyCast. A gente está na quarta temporada, que é essa temporada com convidados que está no final. E eu não podia deixar de chamar a Sabrina Babi, muita gente chama de Baby, né? Ela é de Floripa. Além de ela ter uma história super legal no yoga, no Ayurveda, estudou com Deepak Chopra na Califórnia, ela fez o curso Perfect Health, ela é super pita, né? Sabe muito de medicina indiana, viajou para a Índia. Ela é muito estudiosa, mas além disso, ela é uma super jogadora de vôlei. Foi assim que ela foi parar nos Estados Unidos. Aos 18 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos para jogar vôlei aqui. E além de tudo também, ela é irmã do meu primeiro namorado da vida. Ah, Bem-vinda, Sá! linda, bem-vinda. Você, né? Muito lindo estar aqui presente hoje, depois de resgatar aí nossa história juntas. Temos uma conexão, né, Mai? Também com a minha sócia, Joana, tens uma conexão bem forte. E é muito Sim, lindo a gente estar nesse caminhar. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje, é uma honra estar aqui. isso. A Sá, ela tem um estúdio de yoga em Floripa maravilhoso, chamado Inlight. É demais, sou louca para conhecer, dar uma aula aí. Quando eu for para Floripa, com certeza estarei aí. Com uma das minhas Legal. melhores amigas, com a Joana. Então, estamos em casa aqui, em família, nesse podcast hoje. Estamos, muito lindo. Que lindo. E Sá, já foi o teu segundo ou terceiro ano no festival? Foi o Já meu foi. terceiro ano no festival. Que legal. Muito A tua lindo, aula muito Yuri especial. Yoga, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Porque eu gosto de sempre chamar gente nova, senão a programação do festival acaba ficando muito igual. Mas as aulas mais pedidas pelas pessoas, pelos participantes, eu sempre repito. E a tua aula sempre é pedida, a tua aula de Ayuri Yoga. Fico muito feliz, muito grata pela oportunidade de estar compartilhando o Ayurveda de uma forma mais fluida, né? De uma forma mais conectada com o corpo, trazendo ensinamentos que façam as pessoas se identificarem, mas não se engessarem, né? Perceberem as possibilidades que o Ayurveda nos traz, dependendo das escolhas que a gente faz. Isso é maravilhoso. É daqui que eu quero puxar até o nosso assunto, porque eu já chamei é, a Kátia, falou de Ayurveda e saúde da mulher, falou o Uhum. Matheus Macedo, do Vida Veda, e ele falou muito sobre isso também. A gente acabou puxando o assunto para o papo do guru, de pessoas que parece que começam a ter essa relação com o mestre, ou com alguma linhagem, ou com alguma coisa, uma relação quase de ter que pedir autorização para os pais. Então, eles tiram muito a sua autoridade, eles tiram muito a sua liberdade, ao sempre estar aqui, parece que tem que pedir autorização de alguém para algo, né? E muitas vezes, quando a gente vai se aprofundando, seja no yoga, na Ayurveda, parece, não sei, eu já vivi isso, que a gente vai tendo dificuldade de se adequar no mundo. Então, quando tu traz isso de que não é para engessar, é muito maravilhoso. Então, eu gostaria até que tu desenvolvesse um pouquinho mais isso, como que é a tua relação com o Ayurveda na prática, no dia a dia, em sair, por exemplo, para jantar, almoçar fora. Como é isso na tua vida? Muito lindo. Eu gosto de falar, Mai, que o guru, ele é alguém que a gente pode estender a nossa mão, né? O guru, o mestre, os livros, os ensinamentos. Mas a gente tem que ter os nossos próprios pés, né? A gente tem que fazer a jornada aqui, a nossa caminhada. E o que eu sinto que ao longo da minha vida o Ayurveda me trouxe foi uma conexão mais profunda com a importância de escutar o meu sussurro interno, escutar a minha voz interior, escutar a minha própria intuição, né? Então, no início, é claro, a gente precisa de um guia, a gente precisa de um manual, a gente é cru, a gente é criança, a gente está começando, né? Então, quando eu comecei meus estudos com o Deepak, realmente é o pé da letra, a gente pega o livro, a gente quer saber mais e a gente vai. E eu, como tu disse no início, super pita, sempre fui atrás do conhecimento, sempre queria saber mais, sempre queria estudar mais, né? E no início eu até achava, Mai, que o Deepak ele era super superficial. Eu achava que ele trazia ensinamentos muito rasos e eu queria mais profundo, né? E aí eu fui para a Uhum. Índia, como você disse, fui atrás de diferentes
estudos lá e aprofundamentos dentro do Ayurveda, até que eu entendi que, na verdade, o Deepak foi realmente um grande gênio, porque nós não vivemos no Oriente, a gente precisa aprender a Exato. adequar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Se a gente enrijece, a gente coloca 25 práticas diárias, uma pessoa que não tem esse tempo e não tem essa capacidade, não adianta. Porque o Ayurveda ele só acontece na prática. Então, o meu conhecimento ayurvédico ele foi muito inicialmente passo a passo para aprender, ver a diferença que certas práticas, certas rotinas. E ao longo da minha vida eu fui percebendo que às vezes só uma self-abhyanga, uma automassagem diária já era o suficiente para minha Ayurveda naquele dia, porque era o que eu podia entregar de uma forma sem culpa, sem crítica, sem aumentar o meu pita e sem aquela cobrança. Eu gosto muito de ver o yoga assim também, sabe, Mai? Às vezes as pessoas entram no estúdio de yoga assim e a vida lá fora já é tão caótica, tão turbulenta. Ela tá chegando ali no estúdio, né, no Inlight, que vai ser uma honra de receber quando você vai pra Floripa. E ela dá aquele respiro, ela olha pro espaço, ela olha para aquele mar, ela olha pros detalhes, assim, ela se sente acolhida. E o papel do yoga para mim hoje é esse, é trazer esse acolhimento. O papel da Ayurveda é trazer acolhimento, e não mais uma coisa que tu tens que fazer, mas uma coisa que tu tens que sentir. E se tu tá sentindo naquele dia, putz, hoje eu tô com muito calor, eu tô muito ativa, eu tô muito irritada, impaciente. O que naturalmente meu corpo pede? Como que eu posso meditar, respirar profundo e sentir o que ele está pedindo? E naturalmente ele vai pedir uma coisa mais refrescante, uma salada, um pepino, um açaí, uma água de coco. A gente começa a entrar em contato com esse lugar onde essa troca interna existe, né? E sim, o conhecimento do guru, o conhecimento do Deepak, o conhecimento dos livros, o conhecimento dos teus cursos, né, do Vida Veda de todos esses mestres e palestrantes e professores, ele é o primeira chave, ele é o guia. E sim, a gente tem que trazer esse tapas, essa disciplina de estar estudando, de estar querendo conhecer mais, mas saber que o verdadeiro ensinamento é depois que a gente integra esse conhecimento e vive no dia a dia e começa a sentir o corpo se expressar. Então, para mim, no dia a dia, o Ayurveda é esse salivar por algum alimento. É eu conseguir trazer na meditação uma autorreflexão da minha personalidade naquele dia, entender qual é o dosha que está mais presente. São ferramentas pequenas, não é aquela coisa engessada de tem que ser dessa forma. Tem dias que eu esqueço de raspar a língua, tem dias que eu não sinto vontade de raspar a língua, porque ela está muito sensível. Tem dias que eu consigo integrar um jalanete, uma limpeza da minha narina, que eu sinto que ela está precisando, e assim tu vais olhando para essas ferramentas que a Ayurveda nos traz, para que ela possa ser um suspiro, sabe? Um lugar de acolhimento no teu dia a dia. Ai, agora eu vou cuidar de mim com a Ayurveda. E não é aquela coisa mais rígida, eu preciso fazer dessa forma, eu preciso me alimentar assim, preciso colocar essas especiarias todos os dias. Mas sim tentar, de uma forma leve, integrar aos poucos esse conhecimento intuitivo e não deixar nunca o outro dizer como você deve fazer, né? Eu acho isso bem legal. Sim. E sim, fechar o olho, respirar fundo, sentir como que aquele conhecimento entra em você, ver o que está fazendo sentido naquele dia. Nunca silenciar a voz interna para escutar essa voz externa. Perfeito. E todos os livros, na verdade, eles querem nos levar. Se a gente for ler, é difícil um livro antigo que tem um manual, né? Faça assim. E hoje em dia parece que as pessoas querem se engessar. A gente quer o manual, tipo assim, 10 formas de viver o Ayurveda no dia a dia. 5 formas para viver, para ser mais feliz, né? 5 regras para isso. Tem gente que quer isso, que quer se engessar. Mas, no começo, é importante ter uma direção e aplicar muito tapas. Porque também se for assim, eu vou aplicar o Ayurveda que vai se adaptar à minha vida. O yoga que vai se adaptar na minha vida. No início, como tu falou, como uma criancinha. A gente precisa dos boundaries, a gente precisa entender o que pode, o que não pode, para depois, como na subida da energia pelos chakras, ir para esse lado mais criativo do segundo chakra, conseguir adaptar. No início, eu acho que foi muito importante, eu digo até pela minha jornada, que eu comecei muito estrita, de muitas amigas. Eu só andava com a galera do yoga porque eu me tornei vegetariana, bebia zero, não bebia nada. Então, quando eu saí, eu era a esquisita. Mas foi importante, foi muito importante. Eu fiquei assim, olha, eu fui, na minha vida adulta, abstêmias, não bebia uma gota de álcool, nem champanhe no Réveillon, por da vida adulta, assim, 12 anos.
Foi muito Uhum. tempo. E eu acho que isso tem muita importância pelo teu tapas, pela tua restrição, pela tua vontade de fazer acontecer e de se dedicar a algo. Mas depois de um tempo, eu tô no caminho do meio e isso é muito transformador também. Então, existe, eu acho que esse processo, não é também só, tudo se adapta a mim. Eu acho que isso é muito dessa Uhum. geração atual, sabe? As Uhum. pessoas parecem que Uhum. não se esforçam por algo. Mas o autoconhecimento é isso, é para nos levar à liberdade, não é para nos prender, para nos restringir, para criar mais dogmas, para criar mais uma coisa na agenda a ser preenchida e a pessoa achar, nossa, isso não é para mim. Então acaba afastando muitas vezes, colocar muitas restrições, acaba afastando muita gente desse caminho que é maravilhoso, seja da Ayurveda ou seja do autoconhecimento. Exatamente, Mai. E o tapas, ele continua mesmo depois, tá? Que a gente tem que adaptar e que a gente coloca, eu vou fazer o que eu consigo encaixar na minha vida. Por quê? Porque a parte mais desafiadora que eu vejo hoje, na minha prática da Ayurveda, é a autoobservação. A gente Uhum. cansa de se observar. É muito difícil se perceber e se observar o tempo inteiro, né? A mente, ela tá treinada para buscar aquele automático, aquele confortável, aquele, principalmente eu que sou taurina, né? Aquilo que já tá, assim, no caminho que já é o mais, o roadmap mode, né? Aquele modo, assim, automático. E aí, quando a gente começa a se observar, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo esse exercício. Como é que foi o meu dia hoje? O que que eu falei? Por que que eu falei aquilo? E esse olhar interno que a prática meditativa começa a nos trazer, de perceber mais o que está dentro, é o mais desafiador, né? Na minha visão. É, Por quê? Porque é dali que tu vais começar a entender o que que tu precisas escolher para ti mesmo, né? O que eu sim. falo do modo automático não é só, né, de adaptar. Ai, agora hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Ai, hoje não vai dar de eu fazer, então eu não vou fazer. Mas é o de se observar por que que não deu de fazer hoje. O que que eu estou Perfeito. priorizando na minha vida? Por que que sair à noite? Ou por que que o meu trabalho? Por que que esse projeto está sendo mais importante do que a minha higiene mental, do que a minha saúde emocional? Então, é essa parte de observar que eu acho que cansa demais. E por isso que é legal a gente ter esse guru que vai me dar a mão às vezes. Quando eu sinto que eu tô Uhum. deslizando, quando eu sinto que eu tô cansando de me observar, quando eu sinto que eu preciso de um start novo, eu posso buscar essa mão, né? Sem esquecer que os pés são meus, que eu preciso caminhar com esses pés. E é muito libertador quando a gente consegue no interior e todos os dias entender, olha, tô deslizando aqui, tô deslizando ali, encontrar esse caminho do meio. Eu também fiquei um tempão, foi bem como você. Eu acho que muitas pessoas que entram nesse caminho é assim. E por isso que eu acolho e honro também quem vai para esse lugar, porque eu acho que é uma etapa, uma fase, um degrau muito necessário. Mas virei vegana, aí meu pai conhece, né, carnívoro, churrasco Uhum. todo domingo, e, né, bem machista, rígido. E aí, quando eu cheguei em casa e falei, não quero mais carne, né? Eu tinha 18, 19 anos. Ele, não, mas minha filha, eu não acredito que você não vai comer a minha carne, sabe? Aquela coisa que é um ato de amor, também servir. E por 2 anos É. foi um choque muito grande, emocional, na minha família, na minha vida social, a minha escolha, né, dentro do yoga, de ahimsa, de não violência, de não comer a carne, de não beber, de não fazer as práticas que eram culturais, sociais, né, do meu dia a dia. E eu comecei a entender que talvez aquela toxicidade emocional, todo domingo com a minha família, era um pouquinho mais prejudicial do que talvez comer um pedacinho, dois de carne, não preciso, né? Enfim, e nutrir aquele lugar de emoção do meu pai que era me servir, né? Enfim, então, Uhum. acho que aos poucos, cada um na sua jornada vai entendendo as suas prioridades, dependendo da sua etapa de vida. Hoje meu pai já aceita, hoje meu pai já não fica mais, né? Ele fica preocupado com a minha saúde, porque para ele ainda na mente dele precisa de carne para ficar saudável. E isso cada um tem uma visão muito grande, não dá pra gente entrar nesse lugar, né, Mai? Hoje, mais do que nunca aqui no Brasil, dá pra gente entender isso, as polaridades sempre vão existir. É muito difícil a gente, né, ficar encontrando esse lugar de levantar uma bandeira e ficar falando pro outro o que ele deve fazer, né? É, Então, entender esse lugar é sagrado também, né? é. Eu tenho uma apostila de Yamas e Niyamas, e eu falo que até o Yamas e Niyamas e o Ahimsa total a gente nunca vai conquistar, porque a Uhum, gente também não mora no mundo ideal. Existe uhum, o mundo ideal que o yoga fala, e quando a gente está falando de Hatha Yoga, tem que contextualizar numa cultura do século XV,
que falava para os yogis viverem na montanha, fazer uma casa de tal e tal tamanho, assim, assim, assado, com vista para o sol, daí acordar a tal horário, né? Assim, não tem tanto um manual, mas tem algumas prescrições que fala que é o ideal para uma vida yogi, para você se iluminar. Mas a gente não vive na Índia, a gente mora, a gente trabalha também com isso também é um trabalho, então não é só ali uma prática pessoal, existe toda a forma de viabilizar isso como uma profissão, né? Seja ter um estúdio, seja fazer um festival, seja Uhum, trabalhar na frente do computador também. uhum, É, tem muitas questões. Não ser casado, talvez, ou não ser uhum, filha numa família yogi, né? Isso foi uma questão. Eu fui vegetariana na minha primeira gravidez e uhum, eu não dei carne para minha filha há um bom tempo. E hoje em dia ela ama carne, ela é a pessoa mais carnívora. E na minha segunda uhum. gravidez, eu comi carne, eu senti muito desejo. Eu tive anemia severa e muitas coisas. E foi quando eu comi carne na gravidez. E isso pra mim era um tabu falar. Eu me sentia tipo assim, uma traidora. Beleza. Como assim? Uhum. Eu também. Quantas pessoas viraram vegetarianas por minha causa? Eu não comi carne 15 anos. Não, eu me senti a impostora. E daí a gente vê que Uhum. tudo isso é da nossa cabeça. A gente tá criando, ninguém tá te achando assim, né? E que coisa maluca é essa que a gente tem que dar satisfação pra alguém? A gente se coloca nesse lugar de culpa. E que isso gera muita violência. Isso é uma violência, né? Isso é Aham. rinça. Se Uhum. violentar até contra os desejos e tudo mais. Então eu fiquei muito questionando essa época. Até que ponto a gente consegue viver essa vida perfeita yogi num mundo com um casamento, com filhos que querem ter outras escolhas, com o pai, com tudo. Eu fiquei muito reflexiva. Foi um período assim que eu lembro eu filosofando tudo Uhum. e me questionando tudo. Meu Deus, quem sou eu agora? Porque a gente se identifica também com títulos e padrões, assim. Mas Eu. falo tudo isso, Uhum. porém, é importante que a gente demora para criar um hábito. E é muito importante criar novos hábitos através da autodisciplina e autorrestrição. Eu passei a mesma coisa que você. A mesma. Eu também não estava comendo carne, eu comia um sushi de vez em quando, porque eu adorava sushi, assim, era um desejo muito forte meu, mas como Sabrina. E aí, quando eu engravidei, eu passei muito mal os primeiros 8 semanas da minha gravidez, assim, ó, mal, enjoada, emagreci 10 quilos, não conseguia comer nada, vomitava todo dia, fiquei super anêmica também. E quando eu saí do enjoo, que me deu vontade de comer de novo, eu eu desejava carne, eu ia na Fogo de Chão em San Diego e ficava esperando abrir a porta para eu entrar e comer É, a picanha que saía do espeto, era incrível. E para mim também foi sim. muito esse lugar de né, uma violência com o meu corpo. A minha filha, meu corpo tá pedindo esse nutriente. Como que eu vou violentar primeiro o meu ser É. mais sagrado? Então é realmente uma dualidade. O Ayurveda ele vem trazer pra gente mais bem isso de intuição com o teu corpo, escuta o que ele tá te pedindo. Primeiro a rinça, primeiro a não violência é com o teu templo mais sagrado. Sem ele, você não pode fazer mais nada por ninguém, né? Então assim também, cuidado vocês, né, as pessoas, eu falo, cuidado que parece que a gente está sempre, às vezes a gente compartilha algo do nosso lifestyle na rede social e a pessoa ela quer uma guiança e quer parece uma liderança nesse caminho, mas parece que vira assim uma seita. E por isso que eu amo a Regina Chakra, que ela ama Uhum. que ela abre o festival todos os anos, que ela sempre fala, gente, eu não quero ser guru de ninguém, eu não quero esse papel de mestre, porque é uma prisão para a própria pessoa também, né? A gente se colocar ali naquele lugar de orientador e de repente a pessoa que te coloca num pedestal, ela te coloca lá no vale porque ela se decepcionou contigo, mas foi ela. E eu falo isso por Sim. coisas muito simples das redes sociais, que eu, sei lá, passei aí quase metade do ano sem fazer as unhas, não tava afim, tava gostando. Daí, de repente, eu apareço com a unha pintada de novo, as pessoas já, ué, mas não era você que não fazia as unhas? Eu parei de fazer por sua causa também. Eu falei, gente, eu não pedi pra ninguém parar de fazer, eu não tô querendo criar uma seita que não Sim. faça as unhas. Inclusive, agora eu coloquei um acrílico É bem super top, importante, super né, Maia, a gel e gente tal, total.
a gente trazer esse olhar de que é sempre uma troca, somos todos espelhos, e o aluno também é nosso espelho, né? E se o aluno está É, trazendo aquilo, ele está refletindo uma imagem ou uma inspiração que a gente está passando para ele. Então, todo aluno que vem, né, com alguma inspiração, com alguma troca, é sempre se colocar naquele lugar, né, de que eu tenho que aprender com isso também, porque ele é um ser que está buscando uma evolução, está buscando um lugar de inspiração. E como é legal a gente sair desse pedestal sempre, falar das nossas fraquezas também, falar daquilo que nos impede também de conquistar esse lugar de saúde e bem-estar. Eu sempre trazer nas minhas aulas meus desafios com a Kali, meus desafios do dia a dia. Eu sei que tu fazes isso também, mostrando o perrengue chique do dia a dia aí. E como é importante a gente humanizar o professor, humanizar até pro nosso próprio ego espiritual, que total, também é super exato. inflado. Então é muito legal a gente estar sempre aí fazendo umas quedas importantes, uma reavaliação nossa também, como esse espelho de inspiração. E o que eu gosto É, muito de falar, que tu trouxe no ponto anterior, é experimente. Experimente ficar sem comer carne, veja como seu corpo é. Experimente ficar sem beber, experimente as leis do yoga, experimente o que o yoga traz. E sinta você mesmo, para você daí tirar suas conclusões. Mas o processo de experiência, que é o que tu disse, os primeiros 12 anos que tu ficou sem, eu fiquei 2 anos só sem carne e sem beber bebida, mas assim, essas experiências, elas vão trazendo as chaves, elas vão mostrando para o nosso corpo, elas vão purificando também, né, o nosso campo ao mesmo tempo, trazendo mais coerência e certeza, clareza interna do que é bom pra gente, né? E para exato, mim esse é o melhor ensinamento da Ayurveda, né? Cada ser é único. Você é uma exato. fórmula mágica incrível, individual, um É, floco de neve único nesse mundo, né? sim, eu lembro que eu chamei uma. Eu indiquei a pessoa que eu consulto de Ayurveda aqui, que é a Lu Ferraz. Ela é uma Uhum, querida, mora aqui em Miami, super estudiosa. E eu indiquei para uma aluna e eu falei, e aí, gostou da consulta dela? Não, como assim? Ela não me passou assim, de manhã, café da manhã, uma fatia de pão, uhum, é, uhum. uma quadradinho, sei lá o que, de queijo, de manteiga. Ela falou o que que eu podia comer, e dentro daquilo ali eu podia escolher no café da manhã. Tipo assim, ela tava Uhum, revoltada que ela podia sim. escolher, que não tinha um guia, assim, ó, café da manhã, uma fatia de, sei lá, de pão com um não sei o que, com uma medida exata, sabe? Ela É passou porque quais os alimentos ideais para ela. dá trabalho a gente se observar, dá trabalho a gente perceber o que a gente quer, dá trabalho a gente escolher. É um trabalho muito difícil, né? A gente trazer a responsabilidade da nossa saúde pra gente. É muito mais fácil a gente dizer, olha, diz aí, e aí eu sigo, né? E aí a responsabilidade vai lá para aquela pessoa. Então, Sim, é o yoga isso. Yoga tem tudo a ver com essa autorresponsabilidade, né? Essa é. percepção de que eu sou o meu próprio guru. Eu preciso honrar esse lugar aqui dentro. Eu preciso abrir espaço e ter essa, essa capacidade de escolha, né? Traz a escolha de volta. A gente foi doutrinado a ser robozinho catarinense, é isso, né? Copia e cola, decora e faz a prova, né? A gente, na Sim, nossa geração, principalmente, foi muito doutrinado a seguir e não liderar. E sim, aí o movimento, né, que a Ayurveda traz é você é o líder da sua saúde. é, Como você está usando essa liderança? sim. Mas é isso. Primeiro vem o conhecimento, vem a restrição para depois vir a Isso, expansão. Né? isso, Eu falo que são isso. coisas complementares. E a expansão. Olha o nosso coração, nem tudo só expande. O Uhum. universo, para o Big Bang acontecer, ele primeiro contraiu tudo, contraiu, depois, pum, explodiu e deu origem a tudo isso. Então, Sim. não vejam a contração e períodos de contração como algo ruim, principalmente se você era uma pessoa muito indisciplinada, veio de hábitos muito não saudáveis. Talvez ir para o outro extremo total é muito importante para depois achar o seu caminho do meio e achar o seu equilíbrio. Então, mas Exato, né? continuar muitas vezes lá naquele extremo não é saudável. Não é saudável se você vive ainda nesse mundo aqui dual e não o mundo ideal. Então a gente faz o nosso melhor com o que temos. A gente faz o nosso melhor e a gente adapta uma mesa de café da manhã de um hotel,
a gente vai adaptar Uhum. as nossas escolhas, sabendo o nosso dosha. Claro que o ideal é sempre comer algo cozido e temperado e não tomar água gelada, mas adapta e observa. Às vezes você acabou de vir de uma corrida, como você falou, e tá ali no verão, aí, né? Toma um açaí, agora não vai nunca mais na vida tomar algo gelado porque você é vata, né? Então, Uhum. calma, não é por aí. Exatamente. Como é importante a gente ir para o 8 e para o 80 para entender onde é que está o meio. E também a gente está trazendo esse lugar de percepção, porque se a gente está muito lá naquele excesso, o corpo vai gritar. Ele vai gritar com uma dor, com desconforto, com uma dor de barriga, com uma gastrite, ele vai gritar com alguma inflamação, alguma dermatite, ele vai falar com você. A gente só precisa realmente estar se observando diariamente. E você vai perceber o que está acontecendo com você sem que chegue, né? E aí o Ayurveda fala sobre isso, né? Existem os estágios da doença. Então, do 1 ao 6, a gente até o 3 consegue estar prevenindo muitos desequilíbrios. Só com a percepção diária e com a mudança de alguns hábitos de alimentos, de especiarias, de óleos essenciais, de práticas de atividade física, de oleação, né, diária. Isso a gente pode estar modulando todos os dias, entendendo como que a gente está, e essa flutuação ela vai acontecer, é natural ela acontecer. A natureza lá fora, ela flutua. Ontem tava um sol aqui em Floripa, calor seco, hoje deu uma chuvarada, inundou tudo, alagou, tem água. Vai mudar a minha constituição? Vai, se eu tô mais próximo desse 1. Mas se eu tô lá no 5, 6, no meu limite ali do meu desequilíbrio, vai demorar para aquilo que é sutil entrar na minha densidade do desequilíbrio. Então, o Ayurveda, quanto mais a gente vai sutilizando a presença, quanto mais a gente vai entendendo e observando diariamente, mais a gente consegue perceber as flutuações e voltar para o nosso equilíbrio de uma forma muito simples. De um dia para o outro a gente consegue equilibrar um pita, de uma semana para outra a gente consegue equilibrar um desequilíbrio vata um pouquinho mais forte. Agora, como tu disse, se tu continua naquele excesso, trabalhando até tarde, não dormindo direito, tomando, né, remédios para dormir em horários variados, não respeitando o ciclo circadiano na melatonina do teu corpo, não honrando aí a tua fome quando sente fome, fazendo jejum que não tem, enfim, sentido para você naquele momento, mais a gente vai desequilibrar, mais difícil vai ser para voltar. E aí a gente precisa de mais paciência, né? E é bem o que tu falou no início da nossa conversa. A gente tá numa sociedade muito imediatista. E como é difícil a gente ter paciência para que esses hábitos possam incorporar. E aí o tapas, tapas, É, tapas, tapas. exato. Eu falei na palestra, tu até tava, adorei tua presença na palestra Chakras e Samskaras no festival. Uhum. Eu fiz meio uma listinha, né, de como transformar e de como, através da mudança dos nossos samskaras, desses nossos registros, criando novos registros mais conscientes, trazer o equilíbrio do nosso corpo sutil, trazer o equilíbrio dos nossos chakras. Uhum. E uma delas era entrar no modo Shani. E Shani é lentidão, tanto que Shani é o Uhum. nome do planeta Saturno na astrologia védica, que é relacionado ao nosso primeiro chakra e que é onde a gente demora mais, onde é mais lento fazer as mudanças, é no primeiro chakra, porque são todos os nossos registros de quando a gente estava na barriga da nossa mãe, dos primeiros meses de vida. Shani, Saturno é o planeta mais lento do nosso sistema solar. Então, Shani, lentidão, as pessoas acham tudo como uma forma ruim. Tudo que é lento é ruim. Eu quero rapidez. Mas a Sim. gente não vibra só na luz. A gente não pode ter só ali a nossa intuição. A intuição é muito rápida, né? O sexto chakra, ele gira muito rápido. Uhum. Mas a gente não pode viver só na intuição. Existem coisas aqui na matéria que demandam tempo. A gente tem que saber esperar. Seja esperar ter fome antes de comer, seja Uhum. esperar para falar tudo impulsivamente e depois se arrepender, seja Uhum. esperar acontecer uma mudança. Então, as pessoas deveriam testar, entrar num modo mais lento, testar, por exemplo, parar um pouquinho o café alguns dias e ver como se sente, e outros dias fazer o uso da cafeína se precisa, Uhum. fazer o uso das coisas de forma consciente, coisas que já estão muito no piloto automático. E é muito bom ficar, às vezes, nessa onda lenta, ativar o observador, para conseguir se ouvir, para conseguir ir para uma nova forma de ação. Então, a É. meditação nos traz muito esse lugar de Shani, né? Não é que você vai ficar inerte.
Você vai fazer as coisas, mas você vai fazer com presença quando você faz sem pressa. É isso mesmo. Shani é o despertar dessa presença. Não tem como a gente estar presente quando a gente está girando muito rápido, quando a gente está muito Isso. ativo. A presença, ela só vem quando a gente desperta, né? Esse lugar de observação, esse Shani, essa lentidão. E não é uma lentidão de movimento, é, é uma, é na respiração. É conseguir, com a prática da respiração, acalmar o que está dentro. A gente pode estar fazendo muitas coisas fora, mas aqui dentro a gente está lento, aqui dentro a gente está calmo, aqui dentro a gente está em paz, na presença. E essa prática, para mim, a respiração foi chave para conseguir encontrar mesmo no meio do vôlei, no meio de um jogo difícil, sabe? No meio de uma briga com a Kali, no meio de momentos desafiadores, tô dando um aulão para 120 pessoas, de repente chega lá, acaba o som, a internet desconecta. Como que tu encontra dentro de você esse espaço interno que te permite pensar com calma e clareza, em um milésimo de segundo, várias possibilidades para resolver aquela situação, né? Sem entrar naquele gatilho que a situação está trazendo externo e conseguir deixar Shani, essa lentidão interna, te guiar e te mostrar como melhor resolver aquilo, sem precisar ativar aí esse excesso de movimento, esse excesso de pensamentos. E também é nessa presença que a gente vai trazer, né, Maia, essa abertura intuitiva que o Ayurveda nos traz, né? É. Só na presença a gente consegue estar se observando, só na presença a gente consegue estar fazendo as melhores escolhas pra gente. E nessa lentidão, quando a gente tá na pressa, já vi que as pessoas estão na pressa, elas acham que tudo é muito importante. Ali, ai, porque eu tô Ah, apressada, porque sim. isso é muito importante. Elas começam também a se achar muito importantes, elas não podem perder tempo com uma pessoa que parou no sinal amarelo, Uhum. não acelerou, elas não podem perder tempo com alguém que demorou para trazer o café. E elas ficam estressadas e elas vão perdendo as pequenas alegrias, né? De ali, de às vezes demorou o café, olhar pro lado, olhar pro céu. E o professor Uhum. Hermógenes, ele tem uma frase que eu acho muito boa, que é assim: quer ver? Quer uma vida feliz? Eu tenho 2 conselhos para uma vida feliz. Um, não se preocupe com ninharia. 2, tudo é ninharia. Então, assim, É isso acabou a mesmo. internet de uma aula de 120 pessoas, acabou com a música. Ninharia, continua sem música. Faz as Uhum. pessoas ouvirem a respiração. Meu Uhum. filho entra agora, ele tá 2 semanas sem ir pra escola e entrando nas minhas aulas do Zoom. Eu tô dando aula da varanda pra ele não me encontrar. Ele apareceu lá, entra tipo, ok, isso é ninharia. Né? A gente começa a se preocupar, nossa, ai, estragou minha aula, estragou nada, continua a aula. As pessoas às vezes já estão lá num estado, já estão de olhos fechados, pelo menos espero, né? Que elas deveriam estar. Então, assim, tudo é ninharia, começa a rir das coisas, sabe? Isso traz uma leveza também. Eu vejo que às vezes as pessoas que estão muito lá naquele 80 da restrição, tem que ser assim, tem que ser assado, cuidado para não virar essa pessoa também que dá grandes importâncias para tudo. Começa também a achar as coisas mais ninharia, que você começa a ficar nessa leveza e na lentidão, assim. E é muito Sim. lindo tá rindo, sabe? Tá na descontração e não quer dizer que você é irresponsável, não quer dizer que você é sem comprometimento por ver as coisas pequenas. É porque, na verdade, tudo é muito pequeno perto da imensidão que é esse cosmos, perto da imensidão que é a nossa alma, que a nossa mente humana ela ainda é tão rasa que ela nem consegue vislumbrar como as coisas que a gente se preocupa não tem importância nenhuma para o cosmos ter acabado a música ou a internet numa aula, né? Não tem Exatamente. importância nenhuma para o cosmos o filho ter entrado na minha aula enquanto eu dou uma aula do Zoom. Então começa a dimensionar as coisas, o que é realmente grandioso, evoluir é grandioso, fazer as pazes com uma alma que às vezes você tinha débito kármico é Uhum. grandioso se harmonizar com a tua família, isso é grandioso, o resto Uhum. é Uhum. engenharia. Exatamente. É um ato, na verdade, é uma maturidade, né? A gente entender que a gente pode olhar para tudo de uma forma mais leve, muito, muito importante no nosso dia a dia. Eu me pego muitas vezes, Maia, assim, ó, tem que levar a Kali na escola às 7h20. E aí eu até me tensiono de manhã, vamos, filha, vamos fazer isso, porque tem que chegar na aula, porque tem... E de uns tempos pra cá eu comecei a dizer assim, quer saber? Se eu chegar lá às 7h25,
7h30. Se eu chegar atrasada na night pra dar minha aula, eu cheguei. Paciência. Eu vou viver. E eu vou aprender. E o dia que eu conseguir acordar mais cedo, eu vou. O dia que não der, não deu. Porque tava muito nítido essa agitação por causa daquele lugar que a gente acha, né, que é a nossa maior ilusão de todas, né, Mai, que a gente controla algo. Então, É. quando a Que gente cedo para para e uma pensa, criança, né? muito, mas é bem Que gostoso, é cedo. bem bom, Eles é entram às bem bom. 9 aqui. Eu sei das 9 às 3, né, o horário É, maravilhoso, o horário dos Estados Unidos. é, Mas mas é é muito importante, assim, né, a gente trazer essa frasezinha assim, ó, e se? E se eu chegar atrasada? O que vai acontecer? o que de E pior pode se? acontecer, né? O que Exato. de E pior pode se? acontecer. Porque aí quando a gente joga pro e se não for do jeito que eu tô pensando, se sair do meu controle, e a gente começa a perceber que, cara, ninguém vai, né, morrer, não vai acontecer nada muito desafiador, são coisas ninharias, são muito ninharias, a gente se preocupa com tanta ninharia diariamente, tanta coisa pequena. Então esse e se pode ser muito libertador, pode sair, tirar a gente desse ego de que a gente é tão importante para esse cosmos inteiro aí, e abrir espaço para que essa lentidão possa surgir, a gente possa trazer essa presença, e nessa presença a gente escutar essa intuição, essa voz sussurrante que vai nos guiar para as melhores escolhas ayurvédicas diárias, aquilo que está melhor para você naquele dia. E perceba É, como é incrível, a gente muda muito de um dia para outro, de uma semana para outra. A gente mas muda gente, muito. cuidado, quem tá ouvindo aqui não vai começar a ouvir a Sá também falar, mas se eu não for pro yoga hoje, se eu chegar atrasada, Não, tá tudo bem. Não, não é assim. Preceito moderador aqui. Ela tá falando um caso que tava gerando estresse, mas tenho certeza que ela tenta de tudo pra chegar no horário, né? Não é sempre. assim Mais também. cedo, sempre, com certeza. Mas às vezes as Claro, coisas vai acordar, a saem gente vai realmente. adaptar, vai fazer dar Uhum. certo. Eu sempre falo, faço, dá certo, né? Mas se um dia aí fazer disso a exceção, por isso que não pode se tornar regra, também não pode virar aquela pessoa assim, não, né, vou Tudo chegar, até bem, porque tudo tá ensinando uma zen. criança também, né, com comprometimentos, que tem que chegar na escola aquele horário, que tem que respeitar horários, não é pra ouvir agora também e começar a chegar atrasado nas coisas, que as pessoas levam muito ao pé da letra. Então, assim, se um dia saiu, né, a gente não controla e vê talvez que tudo é pro bem maior, que se não tivesse atrasado, às vezes não teria acontecido algo lindo, encontrado uma pessoa, se permitir também estar nas sincronicidades da vida, acreditar que tudo é pro bem maior, que existe uma ordem nesse cosmos, e às vezes a ordem acontece no que a gente vê como caos. Perfeito. É isso mesmo. Está, Entrar na sincronicidade. como que surgiu a tua aula de Ayur Yoga? Na verdade, o Ayur Yoga ele surgiu como uma ferramenta para estar trazendo presença fisicamente de como que os doshas atuam, quais são as energias dos doshas, né? E tentar trazer essa consciência de que a gente é um constante movimento. Então, dentro do Ayur Yoga, as minhas aulas elas são muito intuitivas. Eu nunca escrevo a aula, nunca digo como, né? Nunca sei como vai ser. Eu chego lá na frente É nóis. e vou. E quando Sim. vai, vai. E é muito mais lindo assim. Eu olho no olhar do aluno, eu vejo o que ele tá fazendo, eu vejo o que tá integrando nele, o que não tá, e aí eu vou guiando e vou vendo. Algumas aulas de Ayur Yoga, elas começam num kapha mais lento e aí terminam, né, num vata sutil, sensibilizando a presença do ar e do espaço. Algumas vezes começa num movimento mais forte do vata, para aquecer no fogo e para terminar no Shavasana, kapha, enfim. E aí, às vezes, vai e volta, como foi no aulão do Ayur Yoga desse ano. Eu fiz várias idas e voltas de vata, pitta, kapha, e volta pro kapha, e vai pro pitta, e vai pro vata, para que as pessoas possam sentir como a mudança ela é rápida. E o pitta ele ativa, em uma postura a gente pode ativar o pitta, e se teu pitta tá ativo demais no teu corpo, naquela postura, naquele asana, tu vai ter uma irritabilidade, tu vai jogar aquele olhar pra professora assim, ó, sai dessa postura que tá, então tu vai ter uma agressividade, a tua irritabilidade vai explodir ali, tu vai perceber, olha, o pitta tá aqui. Às vezes, tá lá numa posição que eu tô tentando meditar, a pessoa viaja, dá pra ver a pessoa viajar na aula, né, Maia? A gente vê no olhar, a pessoa tá lá olhando pro lado. Resgata aquela pessoa de volta e traz pra terra, vem pra terra, acalma o teu vata. E aí a pessoa se toca, meu Deus, é verdade, eu ando muito vata mesmo. Então, é uma forma muito simples, prática, de a pessoa integrar, entender como que os doshas estão presentes ali,
no corpo, na mente, nos sentimentos, nas emoções e naquilo que ela está vivendo na vida dela, né? Se ela está numa fase de estagnação, se ela está numa fase de mais conquista, ou se ela está numa fase de mais criatividade, de inspiração, enfim. É uma forma de tentar trazer a Ayurveda desse olhar que eu acho lindo, que é da leveza, né? Que lindo, amei te ver esse ano. E eu acho que o ponto alto aqui, a gente falou muita coisa legal, muita coisa interessante, mas o que eu mais gostei foi lá no início, quando tu falou que achava o Deepak Chopra comercial, que eu tinha muito essa resistência com ele. Eu sempre fui uma pessoa muito que vai a fundo, muito nerd, daí tudo que era muito, vamos dizer assim, mais comercial, alguém me mostrava uma blogueira, por exemplo, ela tem 300 Uhum, mil seguidores, fala do Ayurveda, mas eu não sentia ela ali muito Ayurveda, sabe? Daí uhum, outra, o cara best-seller que fala de yoga, e eu achava, isso tudo é muito raso. Mas, gente, olha que lindo que é falar uma linguagem simples e trazer as pessoas para esse universo em vez de afastar. É uhum, muito lindo. Eu vi que eu, por um período, fiquei muito na seriedade e parei, eu saí do Instagram, eu parei de, eu não conseguia aparecer mais, foi assim que eu cresci, foi assim que eu tive muitas alunas, de trazer o que é o yoga de uma forma simples, aplicável no dia a dia, mostrar que eu tenho uma vida também, vamos dizer, comum, que eu não moro na montanha, uhum. isolada, né? E que eu consigo aplicar tudo isso na minha vida, no meu dia a dia, e que o meu grande compromisso é com a evolução. Então, assim, é muito lindo a gente parar de julgar e ver os méritos que essa pessoa teve, né? E o Deepak Chopra é uma grande inspiração nesse sentido, de tudo Ele que é, ele traz e de tantas pessoas que ele acessa. e também é muito interessante como ele realmente sintetizou para que o Ayurveda pudesse ser prático, porque ele entendeu há 30 e poucos anos atrás que o Ocidente não é o Oriente. E isso é bem É, importante na hora de tu entregar um ensinamento para alguém que tem uma cultura, valores, um estilo de vida completamente diferente, né? exato. E um ponto muito importante aqui, Maia, é a gente olhar para uma palavra que para mim é a chave de qualquer professor, qualquer terapeuta, é se tem amor por trás daquilo que ele está fazendo. Se Uhum. tem amor ali naquela fala, naquela entrega, porque para mim o amor é o que vai fazer com que as pessoas consigam realmente acessar essa energia, acessar esse lugar de doação mesmo, de servir o outro. Porque se é só uma blogueira, se é só alguém falando coisas sobre a Ayurveda, sobre yoga, pro ego dela, para que ela possa conquistar algo que o ego está pedindo e não tem amor ali, não elevou do Manipura para Anahata Chakra, é superficial e vai continuar sendo, independente da informação que esteja ali, porque o que deliver, o que entrega a mensagem é o coração. Né? E tu Sim. sabes disso na tua aula, quando tu coloca a tua emoção no coração e tu fala de ti, da tua experiência, tu não estás só recitando o que tu aprendeu e tu estás trazendo da tua vida, do teu lugar interno, aí toca, aí chora, aí as lágrimas vêm. Aí existe a conexão verdadeira e o conhecimento ele integra como sabedoria. Senão fica só realmente no superficial. E existem muitos, com certeza. Muitos Instagrams, muitos sites, muitas coisas que são assim. E tá cada um na sua evolução. Quem sabe um dia, quem começou assim, encontre esse amor e comece a transmutar e lapidar a sua mensagem de uma forma que saia do lugar de só, né? Quero passar uma mensagem por ego, e sim por esse lugar de conexão amorosa que a gente consegue encontrar quando estamos no estado do yoga, né? Ai, que lindo! Fechamos com chave de ouro esse podcast, esse episódio, com essa mensagem de que é isso, o amor, o que que é o Sankalpa, até porque o teu karma, ele vem a partir do Sankalpa, da intenção que tu coloca, né? Se a tua intenção Uhum, é, do o teu retorno vai ser também algo que só vai te preencher com ego e não com amor. E se a tua intenção é de amor, o que tu vai receber de volta é amor. Eu acredito que é isso que a gente veio aprender aqui na Terra, é isso que todos os grandes mestres que já passaram por aqui nos ensinam, a amar um ao outro. Eu acho que é tudo que a gente precisa. E é uma mensagem que eu ensinei ontem para os meus filhos, que eles estavam discutindo. É assim, não, não é. É, não quando eu vi, eles começaram a querer se estapear pelo é e não é. Daí eu falei, ei, para. Nem sempre vocês vão concordar com tudo, e tudo bem, tolerância com um discordar do outro, né? E daí eu falei, uhum, nossa,
o mundo tá precisando é dessa mensagem, tolerância, que nem sempre alguém vai pensar como tu pensa, mas É, que tu não vai deixar de amar a pessoa por isso. E tá, as pessoas falam, mas eu não consigo. Ah, isso eu não consigo amar. Se tem opinião política diferente de mim, não dá. Pra mim não dá, porque pra mim essa pessoa já é um picareta e não sei o quê. Mas é pros dois lados, assim. Então tudo que o mundo precisa é de colocar amor, entrega sim, em cada ação. E do amor vem a tolerância. Não tem como você sentir amor e ser intolerante. Não tem. sim. Não tem, não tem. A gente começa a olhar para o outro e dizer, ele tá fazendo o melhor que ele pode com a consciência que ele tem. E o amor, Exato. ele faz a gente olhar para o outro nesse lugar de acolher, ao invés de julgar. E é aí que a gente começa a crescer. É aí que a gente começa a evoluir, expandir. Ai, obrigada por todos os teus ensinamentos, tá? Quem tá em Santa Catarina, quem passar por Floripa, vai lá conhecer o Enlight. Tem várias terapias também, tem só yoga, eu vejo os stories de vocês, eu sei que tem ah, Tem bastante coisa psicólogas, legal, barra vivência de de axis, autoconhecimento, é, terapias, muita coisa linda. E também tem, Mai, que eu queria compartilhar aqui, a gente vai fazer uma imersão Ayurveda aqui em Santa Catarina, na Praia da Silveira, de 3 a 5 de fevereiro. Dá tempo de se organizar. E vai ser uma imersão Ayurveda focada aí, claro, no verão. A gente vai estar na beira da praia, numa casa incrível. Quem quiser tá trazendo um pouquinho mais de praticidade, intuição para os seus conhecimentos ayurvédicos, integrar um pouco mais essa prática no seu dia a dia, fica o convite. Depois, se quiser compartilhar o nosso Instagram, para vocês vai conhecerem estar melhor o aqui nosso na trabalho, vai ser uma descrição. honra. Vai estar aqui na Maravilhoso. descrição do episódio, vou colocar o teu, vou colocar do Enlight. Gente, eu iria, hein? Silveira, maravilhoso. É uma Maravilhoso. energia muito forte essa praia. E com certeza com a guiança da Sá vai estar muito lindo. Gratidão, gratidão por estar aqui hoje. Aprendo muito com você sempre. Obrigada por ser essa inspiração, essa fonte de humildade, de conexão e por lembrar aqui da gente que está vibrando sempre com você. Obrigada, um beijo. Um beijão, Mai. Um Tchau. beijo. Tchau.